Corinthians encaminha acerto com mais 3 jogadores, Fortaleza se aproxima de lateral do futebol argentino e o Santos negocia com o atacante uruguaio do Red Bull Bragantino. Bora conferir hoje mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. O Atlético Paranaense está negociando a contratação do meia Praxedes, que está no Vasco. O jogador de 22 anos pertence ao Red Bull Bragantino e foi a compra mais cara da história do clube paulista por 37 milhões de reais. Praxedes fez apenas 6 partidas neste Brasileirão e não está nos planos do Vasco para a sequência da temporada. O clube carioca terá que comprar o meia caso ele atue em 60% das partidas da equipe na temporada. O valor fixado neste caso é de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. A oferta do Atlético Paranaense seria de 2 milhões de euros, 12,5 milhões de reais por 70% dos direitos do meia. O Furacão também está negociando a contratação do zagueiro David Duarte, que está sem espaço no Bahia. A ideia da diretoria atleticana é contar com o defensor por empréstimo. Aos 29 anos, David Duarte fez apenas uma partida neste Brasileirão e não deve ser utilizado no restante da temporada. Revelado pelo Goiás, onde fez 188 partidas, o zagueiro ainda soma uma passagem pelo Fluminense em 2022. O Atlético não vive um bom momento na temporada e está no mercado em busca de reforços. O Cuiabá vendeu o lateral esquerdo Riquelme para o Al Hilal da Arábia Saudita. O clube árabe pagou 2 milhões de dólares, cerca de 11,5 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos, que vai assinar um contrato de 4 anos. Revelado nas categorias de base do Dourado, Riquelme teve uma rápida ascensão na temporada passada e assumiu a titularidade da equipe profissional. Ele chegou à seleção brasileira sub-20 e tornou-se o primeiro jogador da história do clube a ser convocado para defender o país em qualquer categoria. O Cuiabá chegou a rejeitar uma proposta do Braga de Portugal em 2023. O Internacional acertou a contratação do zagueiro Agustin Rohel, do Hertha Berlim, da Alemanha. O defensor de 26 anos chegou ao Colorado por empréstimo de 1 ano, sem custos e com opção de compra ao final do período. Agustin Rohel ficou 7 meses sem entrar em campo após uma grave lesão no joelho e chegou a fazer 4 partidas pelo time B do clube alemão entre abril e maio deste ano. Revelado pelo Nacional do Uruguai, o zagueiro soma passagens por Toulouse da França e Estudiantes da Argentina. No momento, a zaga é uma das posições carentes do Internacional, que deve perder o zagueiro Vitão ainda nesta janela. O Fortaleza encaminhou a contratação do lateral direito Eros Mancuso do Estudiantes. O Leão chegou a um acordo verbal com o clube argentino para a compra do atleta, que deve assinar com o tricolor até dezembro de 2027. O Fortaleza vai desembolsar cerca de 2,5 milhões de dólares, que corresponde a 14,3 milhões de reais para contratar o lateral. No Estudiantes há 3 temporadas, Mancuso tem 68 jogos disputados com a camisa do time de La Plata, 7 gols marcados e 2 assistências. A contratação de um jogador para a lateral direita era a prioridade do Leão do Pici nesta janela de transferências. O Fortaleza também tem interesse na contratação do meia Bruno Tabata do Palmeiras. Aos 27 anos, o meia estava emprestado ao Qatar SC na última temporada, mas não foi adquirido pelo clube ao final do período. Recentemente ele retornou para o Palmeiras, mas não está nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira. Contudo, o Fortaleza tem a concorrência de Internacional e Atlético Paranaense, que também procuraram o meia. O Palmeiras só pretende vendê-lo por cerca de 3 milhões de euros, 18,8 milhões de reais. O Leão, por sua vez, quer um empréstimo com opção de compra ao término do vínculo. E no último final de semana, o Atlético Mineiro acertou a contratação do atacante Daverson, que estava no Cuiabá. O Galo vai pagar cerca de 4,5 milhões de reais ao Dourado pelo centroavante. Daverson estava no Cuiabá desde 2022 e ao todo disputou 83 jogos com 33 gols marcados e 9 assistências. Neste ano, o atacante chegou a ser afastado por indisciplina, mas foi reintegrado ao elenco. Na atual temporada, ele soma 22 jogos, 10 gols e 7 assistências. Após a lesão de Hulk, o Galo intensificou a busca para o novo atacante. O Fluminense fez uma proposta pelo atacante Emiliano Gomes, que atua no Boston River do Uruguai. A oferta do tricolor foi de 3 milhões de dólares, 17 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos de Emiliano. O clube uruguaio só aceita esse valor por 70% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos. Agora, as partes negociam essa porcentagem e também o tempo para o pagamento. Atualmente, Emiliano é o vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio com 10 gols marcados. O atacante pode atuar pelo lado esquerdo do campo e também como centroavante. O Botafogo tem interesse no lateral direito Cédric Soares, que está livre após deixar o Arsenal.
O clube carioca está avaliando a contratação do defensor e tem conversas em andamento com os representantes do jogador. Cédric Soares está com 32 anos e esteve por 5 temporadas defendendo o clube inglês. Revelado pelo Sporting de Portugal, o lateral foi campeão da Eurocopa em 2016 e ainda uma passagem pela Inter de Milão. Nas últimas 2 temporadas, ele fez apenas 9 partidas pelo time principal do Arsenal. No momento, ele também é alvo de clubes da Espanha e da Turquia. O Santos está negociando a contratação do atacante Nacho La Quintana, que está no Red Bull Bragantino. O Peixe deve acertar o empréstimo do jogador para a sequência da Série B. Aos 25 anos, o uruguaio tem 27 jogos pelo Massa Bruta na temporada e marcou apenas 2 gols. Como já disputou 9 partidas pelo Bragantino no Brasileirão, La Quintana não poderia se transferir para outro clube da mesma divisão. O atacante foi revelado pelo Defensor Sporting do Uruguai e defendeu o Peñarol antes de ser negociado com o clube paulista em 2023. O Corinthians acertou a contratação do atacante Thales Magno, que estava no New York City dos Estados Unidos. O jogador de 22 anos chega por empréstimo válido por uma temporada com opção de compra de 13,5 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais. Caso não opte pela contratação definitiva do atacante, o Timão pagará 1,5 milhão de dólares, 8,2 milhões de reais pelo período de empréstimo ao time dos Estados Unidos. Thales Magno foi comprado pelo clube norte-americano por 60 milhões de reais junto ao Vasco em 2021 e tem contrato até o final de 2026. Pelo New York City foram 19 gols e 10 assistências em 101 jogos. O Corinthians também fez uma proposta pela compra do atacante Alex Arce, destaque da LDU do Equador. O Timão apresentou valores brutos para a compra do jogador, ainda sem condições de parcelamento, e agora aguarda uma resposta. Alex Arce se animou com o interesse do clube paulista e tem o desejo de se transferir ao futebol brasileiro. Aos 29 anos, o atacante se destacou em 2023 quando marcou 26 gols em 32 jogos pelo Independiente Rivadavia na 2ª divisão argentina. Na atual temporada, são 25 jogos com 20 gols e 2 assistências pela LDU. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o Corinthians também tem negociações com o lateral esquerdo Henrique, que está livre após deixar o Lyon. O jogador estava próximo de reforçar o Nantes, também da França, mas foi reprovado nos exames médicos. Na última temporada pelo Lyon, o lateral, que está com 30 anos, disputou 13 jogos e marcou 1 gol. No atual elenco do Corinthians, Ramon Dias possui Hugo e Matheus Bidu à disposição para a lateral esquerda. Contudo, ambos os jogadores não convenceram até o momento. Diante disso, o Timão deve avançar nas negociações com Henrique nas próximas horas. O Atlético de Madrid encaminhou a contratação do atacante Julián Álvares do Manchester City. O clube inglês fará a maior venda de sua história por 95 milhões de euros, cerca de 593 milhões de reais, entre valor fixo e bônus por metas. Álvares está no Manchester City desde 2022, quando foi comprado pelos ingleses junto ao River Plate por 18 milhões de euros e assinou até 2028. Na temporada passada, o atacante marcou 19 gols e deu 13 assistências. Aos 24 anos, Álvares fez parte do grupo que venceu a Copa América nos Estados Unidos. E o Galatasaray da Turquia anunciou a contratação do meia Gabriel Sara em São Paulo. O clube turco vai pagar 18 milhões de euros, 113 milhões de reais ao Norwich pelo brasileiro, que assinou o contrato até 2029. De acordo com o GE, a transferência prevê mais 13 milhões de euros em bônus e metas. A transferência deve render pelo menos mais 10 milhões de reais ao São Paulo. O tricolor tem direito a 5%, 5,6 milhões de reais do valor total da transferência pelo mecanismo de solidariedade como clube formador. Sara foi vendido pelo São Paulo ao Norwich em 2022 por cerca de 10,5 milhões de euros. O meia terminou a temporada passada com 14 gols e 13 assistências em 53 jogos, sendo um dos destaques do clube inglês. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva aí e ative o sininho para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.